Vi a foto do chá revelação do meu neto no Instagram. Eu não fui convidada. Eu sou Dalva, uma viúva de 68 anos, e eles mal sabiam o que eu administrava em silêncio. A vida, para mim, sempre foi como um bordado feito pelo avesso. A gente vai trabalhando os fios, fazendo os pontos, mas só no final é que se pode virar e ver o desenho completo. Meu falecido marido, o Roberto, costumava dizer isso enquanto ajeitava os óculos na ponta do nariz para ler o jornal de economia. Ele era um homem de números, de planos, de futuros calculados. E eu, que na juventude era só a moça dos sonhos e das poesias, aprendi com ele a ser a mulher dos pés no chão e das planilhas bem feitas. Roberto não me deixou apenas saudade e um apartamento confortável. Ele me deixou conhecimento. Dalva, minha querida, ele dizia com aquela voz serena. Independência não é ter dinheiro, é saber cuidar dele. É a única liberdade que ninguém pode te tomar. E eu aprendi. Aprendi tanto que, depois que ele se foi, continuei a gerir o patrimônio da família com uma discrição que muitos confundiam com ignorância. Meu único filho, o Ricardo, é um bom homem, um coração mole que, infelizmente, herdou mais da minha poesia do que da matemática do pai. Desde que se casou com a Camila, há 5 anos, eu o vejo tentando se equilibrar numa corda bamba. De um lado, o respeito pela mãe que sempre o apoiou. Do outro, a paixão por uma mulher que chegou com um manual de instruções sobre como a vida dele deveria ser. Camila é o que chamam hoje de digital influencer. Uma moça bonita, que vive de aparências, de fotos perfeitas e de uma felicidade ensaiada para as redes sociais. Para ela, eu sempre fui uma peça de mobília antiga. Útil, talvez, para dar um ar de valores familiares numa postagem de Dia das Mães. Mas, em geral, uma velhinha que não entende do mundo moderno, que não agrega valor à sua imagem de casal bem-sucedido. Mal sabe ela que os boletos que pagam por aquela vida de aparências são quitados, em parte, por uma organização financeira que eu ainda supervisiono nas sombras, um legado do Roberto para garantir que a poesia do nosso filho nunca passasse fome. Quando a notícia da gravidez chegou, meu coração de avó se encheu de uma alegria que eu não sentia há anos. O primeiro neto, o sangue do meu sangue, a continuação da nossa história. Comecei a tricotar um enxoval completo, com a melhor lã que encontrei, imaginando o rostinho do bebê envolto no meu carinho. Falei com o gerente do banco, o seu Antunes, um amigo do tempo do Roberto, e demos início ao que meu marido chamava de o fundo semente. Era uma tradição que ele planejou. Para cada neto que nascesse, uma poupança especial seria aberta no dia do anúncio da gravidez, com um aporte inicial substancial, um dinheiro que seria gerido por mim até a criança atingir a maioridade. Um presente para garantir os estudos, um intercâmbio, o início de uma vida sem apertos. Era o abraço do avô que ele nunca conheceria. Ricardo e Camila foram informados sobre a criação da conta. E o brilho nos olhos deles não foi de gratidão, mas de cobiça. Nossa, mamãe, que dinheirão! Vai dar pra gente adiantar a reforma do quarto do bebê, comprar aquele berço importado que eu vi, disse Camila, já fazendo planos com um dinheiro que tinha um propósito muito claro e que não era o dela. Eu apenas sorri e disse, é para o futuro do meu neto, querida. Tudo a seu tempo. Aquele sábado começou como tantos outros. Acordei cedo, o cheiro do café coado na hora se misturando com o perfume das minhas samambaias na varanda. O silêncio do apartamento era minha companhia, preenchido pelo tic-tac do relógio de parede que foi do meu pai. Depois de regar as plantas, sentei na minha poltrona favorita com o celular na mão. Um hábito que adquiri para me sentir mais perto do mundo do meu filho. Gosto de ver as fotos que ele posta, as pequenas alegrias do dia a dia. Foi então que eu vi. Não era no perfil do Ricardo, mas no da Camila. Uma foto com dezenas de balões azuis e cor-de-rosa, um bolo enorme e um letreiro luminoso que dizia menino ou menina. Ela e Ricardo estavam abraçados, rindo, cercados por um mar de gente. Os pais da Camila estavam lá, os irmãos, os primos, amigos que eu nunca tinha visto, todos sorrindo para a câmera. A legenda dizia: um dia inesquecível, cercados apenas pela família, para descobrir que o nosso príncipe está a caminho. Meu neto, um menino.
E eu descobri por uma postagem no Instagram. Cada rosto naquela fotografia era uma pequena facada no meu peito. Eu via a alegria, a celebração, e a única coisa que eu sentia era o gelo da exclusão. A mãe do meu filho não estava lá. A avó do bebê não era considerada família. Meu primeiro impulso foi o das lágrimas, quentes e amargas, que embaçaram minha visão. Senti o nó na garganta, a mesma dor da perda. A dor de ser posta de lado, de ser declarada invisível. Respirei fundo, contei até 10, como o Roberto me ensinou a fazer quando as emoções ameaçavam tomar o controle da razão. A tristeza deu lugar a uma indignação fria, cortante. Eu não era uma mulher de escândalos, de gritos. Eu era uma mulher de ações. Peguei o telefone e, com os dedos ainda trêmulos, disquei o número da minha nora. Ela atendeu com uma voz melosa, falsamente surpresa. Oi, sogrinha. Tudo bem? A voz dela era a mesma que ela usava nos seus vídeos patrocinados. Vi uma foto bonita no seu Instagram, Camila. Parece que foi uma festa linda, eu disse, mantendo meu tom de voz o mais neutro possível. Houve um segundo de silêncio do outro lado da linha, o suficiente para que eu pudesse ouvir o som da mentira sendo fabricada. Ah, sogra, foi algo íntimo, só família mesmo. Sabe como é, né? Não queríamos incomodar a senhora com essas coisas. Só família. A frase ecoou na minha cabeça. Então era isso. Eu, Dalva, a mulher que gerenciava o fundo que pagaria pela escola daquela criança, que havia passado noites em claro cuidando do Ricardo quando ele era pequeno, que amava aquele neto antes mesmo de ele existir, eu não era família. Eu não respondi com a dor que ela talvez esperasse. Eu não dei a ela o drama que alimentaria suas conversas com as amigas. Respirei fundo mais uma vez, e com a calma de um general antes da batalha, eu disse: entendo perfeitamente, querida. Desliguei o telefone. O apartamento pareceu ainda mais silencioso. O tic-tac do relógio soava como uma contagem regressiva. A dor não tinha sumido, mas agora ela tinha uma companhia: a clareza. Camila não me via como família. Ela me via como um caixa eletrônico, um recurso. Ela queria o meu dinheiro, mas não a minha presença. Ela queria o legado do Roberto, mas não o respeito pela viúva dele. Eles haviam confundido minha discrição com fraqueza, meu silêncio com submissão. E esse foi o maior erro deles. Olhei para o porta-retrato na estante, para a foto do meu Roberto sorrindo, e foi como se eu pudesse ouvi-lo sussurrar no meu ouvido: mostre a eles, Dalva. Mostre a eles o que você aprendeu. Aquele sentimento de injustiça não iria me paralisar. Pelo contrário, ele acendeu uma chama dentro de mim, uma determinação que eu não sentia há muito tempo. A poesia tinha acabado. Era a hora da matemática. Com a decisão tomada, uma calma glacial tomou conta de mim. A tristeza se transformou em estratégia. Peguei minha agenda de capa de couro, a mesma onde eu anotava os dividendos das ações e os vencimentos dos investimentos, e disquei um número que eu sabia de cor. Seu Antunes? É a Dalva, viúva do Roberto. Tudo bem com o senhor? Preciso da sua ajuda com um assunto familiar. Sim, sobre aquela conta nova, o fundo semente. Houve uma pequena mudança de planos. Do outro lado da linha, o gerente do banco, um homem que respeitava a memória do meu marido e a minha capacidade administrativa, ouviu atentamente. Eu não levantei a voz. Não usei uma única palavra de raiva. Apenas dei instruções claras, precisas, com a mesma eficiência com que eu rebalanceava minha carteira de investimentos. Eles queriam uma festa só para a família? Pois eu iria lhes ensinar uma lição inesquecível sobre o verdadeiro significado dessa palavra e sobre as consequências de se apagar alguém da equação. A caneta deslizou pelo papel enquanto eu confirmava os últimos detalhes com o gerente. A primeira peça do meu jogo estava sendo movida e eles nem sequer sabiam que estavam em um tabuleiro. Os dias que se seguiram àquela ligação foram de um silêncio denso, um silêncio que eu preenchia não com lágrimas, mas com o farfalhar de papéis. Minha mesa de jantar, que antes servia para os almoços de domingo, transformou-se no meu quartel-general. Espalhei sobre o mogno polido as pastas de couro que Roberto organizara com uma dedicação quase religiosa ao longo de 30 anos. Cada uma tinha uma etiqueta dourada: ações, imóveis, fundos de renda fixa, seguros, e a mais importante de todas, a que eu não abria há quase um ano:
Protocolos familiares. Era nesse arquivo que meu marido, com sua visão de futuro, tinha desenhado os mecanismos de proteção para o patrimônio que construímos. Ele não confiava apenas nos números, ele confiava em regras. E eu, que o ajudei a redigir cada cláusula, conhecia o poder que dormia naquelas folhas amareladas. Comecei a minha investigação pelo começo, a vida financeira do meu filho e da minha nora. Eu tinha acesso discreto às contas que eram alimentadas por fundos que eu gerenciava. Não era bisbilhotar, era auditar. O Roberto me ensinou que os extratos bancários contam uma história mais honesta do que as palavras. E a história que eles contavam era a de um casal vivendo muito além das suas possibilidades. As faturas do cartão de crédito da Camila eram um desfile de nomes de lojas de grife, restaurantes da moda e clínicas de estética. O berço importado que ela mencionou tinha custado o equivalente a 3 meses do salário do Ricardo. E o meu filho, cego de amor, cobria os rombos com a mesada generosa que saía de um dos fundos de investimento que o avô lhe deixara. Um dinheiro que deveria ser para construir segurança, não para financiar vaidades. Vi pacotes de viagens para lugares que só apareciam nas revistas, parcelados em 12 vezes. Vi a assinatura de um carro de luxo, incompatível com a garagem do prédio deles. Eles não estavam construindo um patrimônio. Estavam montando um cenário, uma vida de mentira para as redes sociais, paga com o suor de um homem que já não estava aqui para ver o desperdício. Enquanto analisava aqueles números, eu não sentia raiva, sentia uma espécie de pena fria. Eles eram como crianças brincando com fogo, sem entender o poder de destruição que ele tem. A cada compra supérflua, a cada parcela de um luxo desnecessário, eu via o futuro do meu neto sendo queimado. Aquele dinheiro, o fundo semente, que eles já viam como um prêmio de loteria, era a peça final do quebra-cabeça deles, a solução mágica que permitiria que a farsa continuasse. Foi nesse momento que a minha decisão se solidificou. Eu não ia apenas fechar a torneira, eu ia redirecionar o rio. Liguei novamente para o seu Antunes, o gerente do banco, e pedi que me enviasse cópias de todos os documentos que assinamos na abertura da conta. Dalva, está tudo em ordem, como a senhora determinou, ele disse, com sua voz calma. Eu sei, Antunes, respondi, mas quero reler as entrelinhas. O diabo, como o Roberto costumava dizer, mora nos detalhes. Quando os documentos chegaram, preparei um café forte e me sentei com uma caneta de tinta vermelha, a mesma que eu usava para circular as ações que tinham potencial de alta. E lá estava, na cláusula 7ª, parágrafo 3º, uma frase que eu mesma sugeri ao Roberto anos atrás, quando planejávamos tudo. A gestão dos fundos destinados aos descendentes permanecerá sob a administração exclusiva do cônjuge sobrevivente, que terá plenos poderes para alterar, suspender ou cancelar a distribuição dos recursos, caso julgue que os mesmos estão sendo utilizados para fins que desvirtuem o seu propósito original de garantir a segurança, a educação e o bem-estar do beneficiário final. Era a minha carta de alforria, a minha arma. Eles haviam me dado o motivo e o Roberto a munição. O poder não estava apenas no dinheiro, mas no controle absoluto que a lei e o planejamento me conferiam. Eu não era apenas a guardiã do tesouro. Eu era a sua legisladora. Nesses momentos de silêncio e análise, minha mente viajava no tempo. Lembrei-me de jantares de família, pouco depois do casamento do Ricardo. Camila, com o celular sempre à mão, me olhava com uma condescendência velada enquanto eu falava do meu jardim ou de uma receita nova. Uma vez, tentei explicar a ela a importância de diversificar os investimentos, e ela me cortou com um sorriso polido. Ah, sogrinha, não se preocupe com isso. O Ricardo cuida de tudo. Ela dizia o Ricardo, mas eu sabia que quem estava por trás das decisões impulsivas era ela. Para Camila, eu era apenas a velhinha, a mãe do marido dela, uma figura decorativa, uma viúva que vivia de memórias e que provavelmente mal sabia usar o aplicativo do banco. Ricardo, por sua vez, nunca me defendeu. Ele amava a esposa e, para evitar conflitos, permitia que a imagem dela sobre mim se tornasse a realidade dentro da casa deles. Ele via minha quietude e a confundia com passividade. Anos e anos sendo subestimada, tratada como uma relíquia de um tempo que já passou.
Eles não faziam por mal, eu acho. Faziam por ignorância. Eles viam a Casca, a senhora de cabelos brancos que faz tricô, e nunca se deram ao trabalho de perguntar o que havia por dentro. Não imaginavam que, por trás dos óculos de leitura, havia uma mente que calculava juros compostos com mais rapidez que a calculadora deles. E o contraste entre a percepção deles e a minha realidade era gritante. A vida deles era um espetáculo público. Cada refeição, cada passeio, cada nova aquisição era fotografada, filtrada e postada para uma plateia de desconhecidos em busca de curtidas. A validação deles vinha de fora. A minha vinha de dentro. Vinha da tranquilidade de saber que minhas contas estavam pagas, que meus investimentos eram sólidos e que meu futuro e o do meu neto estava seguro, não por aparências, mas por alicerces de concreto. Enquanto Camila se endividava para comprar uma bolsa de marca que usaria para uma única foto, eu investia o mesmo valor em ações de uma empresa de saneamento, um setor que não tem glamour, mas que paga dividendos consistentes. Eles viviam o hoje, torrando o amanhã. Eu vivia o hoje plantando as árvores que dariam sombra e frutos para as próximas gerações. E ao analisar as finanças deles, percebi a maior de todas as ironias. A influenciadora digital, a mulher que ditava tendências e vendia um estilo de vida aspiracional, era completamente dependente. Dependente do dinheiro que o sogro, que ela mal conheceu, acumulou. E dependente da minha assinatura, da minha boa vontade, da velhinha que ela fez questão de excluir da sua família íntima. A liberdade que eles tanto ostentavam era uma ilusão, uma gaiola de ouro cujas chaves estavam, o tempo todo, no meu bolso. Com todas as informações em mãos, o mapa da situação financeira deles desenhado à minha frente e a certeza legal do meu poder, o meu plano começou a tomar forma. Não seria uma vingança barata, um simples corte de verbas. Isso seria fácil demais e a lição não seria aprendida. O que eu planejava era mais sutil, mais cirúrgico. Era uma reestruturação, uma intervenção. Primeiro, eu precisava proteger o futuro do meu neto, não apenas deles, mas de qualquer eventualidade. Conversei com advogados especializados em direito de família e sucessões, amigos do Roberto, homens discretos e eficientes. Delineamos a criação de um trust, um fundo fiduciário impenetrável, em nome do bebê. O dinheiro do fundo semente seria transferido para lá, tornando-se inacessível a Ricardo e Camila. Eles poderiam, no máximo, pleitear o uso de uma parte para despesas comprovadas com educação e saúde, mas cada centavo teria que ser justificado e aprovado por um conselho curador. E a presidente desse conselho, com poder de veto, seria eu. O segundo passo era em relação ao meu filho. Eu precisava acordá-lo do transe em que vivia. O plano era reduzir gradualmente a mesada que complementava a renda dele, forçando-o a adequar seu padrão de vida à sua realidade salarial. Não seria um corte abrupto, mas uma diminuição mensal, calculada para que ele sentisse o impacto aos poucos, para que a água começasse a bater no queixo e ele fosse obrigado a olhar para as próprias finanças com olhos de adulto. Eu queria que ele redescobrisse o valor do trabalho, o orgulho de viver com o fruto do seu próprio esforço, algo que a facilidade do dinheiro herdado o fez esquecer. E por fim, Camila. Para ela, a lição seria a mais dura, pois atingiria o cerne do seu universo, a imagem. Sem o fluxo constante de dinheiro para bancar suas extravagâncias, a vida de influenciadora de luxo se tornaria insustentável. O cenário perfeito começaria a desmoronar, peça por peça. Eu não precisaria dizer uma palavra. A própria realidade se encarregaria de lhe dar o recado. Sentei-me à minha mesa, com a caneta na mão, e comecei a redigir as cartas e os e-mails que dariam início à operação. Cada palavra era escolhida com cuidado. Cada frase era polida para ser inquestionável. Não havia emoção na minha escrita. Apenas a lógica fria dos fatos e a autoridade inabalável das cláusulas contratuais. O poder que eu redescobri naqueles dias não era barulhento nem ostensivo. Era um poder silencioso, profundo, como a correnteza de um rio que, sem fazer alarde, é capaz de mover montanhas.
A velha senhora que eles pensavam conhecer estava prestes a lhes apresentar a mulher que ela realmente era. A primeira semana foi de uma calmaria enganosa, como o mar antes da tempestade. Mantive minha rotina com uma disciplina monástica. Acordava cedo, cuidava das minhas plantas, lia o jornal e, entre uma xícara de chá e outra, assinava os documentos que mudariam o curso da vida do meu filho. A criação do fundo fiduciário para o meu neto foi o primeiro passo. Com a ajuda dos advogados do Roberto, estabelecemos uma fortaleza jurídica em torno do fundo semente. O dinheiro estaria a salvo, rendendo juros compostos, blindado contra qualquer capricho ou má gestão. Assinei a papelada com a mesma firmeza com que assinara minha certidão de casamento, consciente do peso e da perpetuidade daquele ato. Em seguida, autorizei o banco a efetuar a primeira redução no complemento de renda do Ricardo. Foi um corte pequeno, pouco mais de 10%, o suficiente para ser sentido, mas não para causar um alarme imediato. Era como testar a temperatura da água com a ponta do pé. E então, eu esperei. Continuei a ligar para o meu filho, perguntando sobre a gravidez, oferecendo ajuda para montar os móveis do quarto do bebê, desempenhando o meu papel de avó carinhosa. Camila, quando atendia, era breve e um tanto fria, ainda ressentida, talvez, por eu não ter feito o escândalo que ela esperava. Mal sabia ela que meu silêncio era muito mais perigoso que qualquer grito. A primeira rachadura na fachada de perfeição deles apareceu numa terça-feira à tarde. O telefone tocou, e era o Ricardo. Sua voz tinha um tom de preocupação que ele tentava disfarçar. "Mãe, tudo bem? Aconteceu uma coisa estranha. A Camila foi comprar aquela poltrona de amamentação que ela queria, sabe? E o cartão não passou. Tive que cobrir com o meu, mas ficamos sem entender. A senhora sabe se houve algum problema com o fundo este mês?" Meu coração não acelerou. Mantive a voz serena, a mesma que eu usava para acalmá-lo quando ele tinha pesadelos na infância. "Meu filho, problemas não, apenas ajustes. O mercado financeiro anda muito instável, você sabe. O seu Antunes e eu decidimos rebalancear a carteira, mover alguns ativos para investimentos mais conservadores, de menor liquidez. É para proteger o patrimônio a longo prazo. Pode haver uma pequena flutuação nos repasses nos próximos meses, mas é para o bem de todos." Eu usei as palavras do Roberto, o jargão técnico que sempre intimidou o Ricardo. Ele não entendeu metade do que eu disse, mas entendeu a mensagem principal. Era para o bem dele. "Ah, entendi, mãe. Quer dizer, não entendi direito, mas se a senhora diz que é o melhor, vou falar para Camila ter mais calma com os gastos, então." Ele desligou e eu sorri. A primeira semente da dúvida tinha sido plantada. Camila não queria ter mais calma. Ela queria a poltrona, e a frustração dela seria o meu principal aliado. No mês seguinte, a execução do plano se intensificou. O segundo corte no complemento de renda foi de 30%, uma quantia impossível de ser ignorada. Quase simultaneamente, enviei, através dos advogados, a notificação formal sobre a reestruturação do Fundo Semente. O documento era um primor de linguagem jurídica impessoal. Comunicava que o valor original havia sido transferido para um fundo fiduciário de proteção ao menor, sob a administração de um conselho curador. Meu nome aparecia apenas uma vez, no final, como presidente do conselho. Um título frio e corporativo. Não havia espaço para interpretações sentimentais. Era uma transação, não um presente de avó. Imaginei a cena na casa deles. Ricardo, confuso, lendo e relendo o documento, sem entender as implicações. E Camila, ao seu lado, sentindo o cheiro de dinheiro escapando por entre os seus dedos. Ela não precisava entender de leis para entender de poder. E aquela carta era uma declaração de que o poder havia mudado de mãos. O momento que eu esperava não demorou a chegar. Camila, ignorando o Ricardo, decidiu ir direto à fonte. Ligou para o seu Antunes no banco, provavelmente usando aquele seu tom de voz que mistura charme e autoridade, esperando resolver tudo em 5 minutos, como ela estava acostumada a fazer. Foi uma conversa que o próprio gerente me relatou mais tarde, com uma descrição divertida. Ela queria saber como resgatar uma parte do dinheiro do bebê para umas despesas emergenciais. O seu Antunes,
seguindo o protocolo que nós havíamos desenhado, foi a personificação da burocracia polida. Minha senhora, o fundo agora é um trust. Qualquer solicitação de retirada deve ser feita por escrito, com a devida justificativa e os orçamentos anexados, e submetida à avaliação do Conselho. O prazo de resposta é de 30 dias úteis. Camila, segundo ele, ficou muda por um instante. Depois, começou a gaguejar. Conselho? Que conselho? O dinheiro é do meu filho. Eu sou a mãe. E a resposta final do seu Antunes foi a pá de cal. Compreendo perfeitamente, senhora. Mas a administradora legal do fundo, com poder de aprovação final, é a senhora sua sogra, Dona Dalva. Foi nesse ponto que a confusão deles se transformou em suspeita. O cartão que não passa, a mesada que diminui, a poupança que vira um cofre impenetrável. As peças soltas começaram a se encaixar na cabeça deles, formando uma imagem que eles não queriam ver. A da velhinha inofensiva puxando todas as cordas. A visita aconteceu no sábado seguinte. Eu já os esperava. O cheiro de uma carne assada, que eu tinha posto no forno, perfumava o apartamento, criando um cenário de normalidade doméstica que contrastava com a tensão que eles traziam. Ricardo entrou primeiro, com o rosto carregado de uma preocupação genuína. Camila veio atrás, com os lábios comprimidos numa linha fina e os olhos faiscando de uma raiva mal contida. Ela usava um vestido de grife que, ironicamente, eu sabia que tinha sido pago em 6 vezes. Mãe, a gente precisa conversar, disse Ricardo sem rodeios. O que está acontecendo? Que história é essa de fundo fiduciário? E por que o nosso dinheiro diminuiu tanto? Eu os convidei a sentar, ofereci um café, que eles recusaram. Mantive a calma, a postura de uma matriarca preocupada. Ricardo, meu filho, eu estou fazendo o que o seu pai faria. Estou protegendo o futuro de vocês, e principalmente o do meu neto. Protegendo de quê, Dalva? Interrompeu Camila, a voz 1/8 acima do normal. Cortando o nosso dinheiro? Trancando o que é do nosso filho a 7 chaves? Desde quando você entende tanto de finanças? Eu a encarei. Não com raiva, mas com uma serenidade que a desarmou. Peguei a pasta de protocolos familiares que eu deixara estrategicamente sobre a mesinha de centro. Abri em uma página marcada. Camila, eu não entendo tanto de finanças de repente. Eu entendo disso há 40 anos, desde o dia em que o Roberto e eu compramos nossa primeira ação juntos. Tudo o que vocês têm hoje foi construído com base em planejamento, em disciplina, não em fotos bonitas e gastos impulsivos. Virei-me para o meu filho. Ricardo, o dinheiro que seu pai deixou não era para financiar luxos, era para dar a vocês uma base. Uma base que vocês estão demolindo para construir um castelo de areia. A chegada do meu neto me fez ver isso com clareza. Eu não podia mais ficar assistindo a tudo de braços cruzados. Mas o chá de revelação? Começou Ricardo, e pela primeira vez ele tocou no assunto que pairava no ar. A gente não queria te incomodar. E não incomodaram, eu disse com uma tranquilidade cortante. A ausência de vocês no meu domingo me deu o tempo que eu precisava para colocar a casa em ordem. Eu percebi que se vocês me consideram de fora do círculo íntimo da família, então eu devo agir de acordo. Não como a avó sentimental, mas como a gestora responsável pelo patrimônio desta família. Minhas palavras não eram uma confissão de vingança, eram uma declaração de princípios. Eu usei a lógica deles contra eles mesmos. Se eu não era família para a festa, então eu seria a administradora para as finanças. Eles ficaram em silêncio, chocados. Não com a minha raiva, mas com a minha lógica. Eles esperavam encontrar uma sogra magoada, chorosa. Encontraram uma executiva que lhes apresentava os novos termos do contrato. O poder que eu lhes mostrava não vinha do dinheiro em si, mas do conhecimento e da autoridade que eles nunca souberam que eu possuía. O jogo havia mudado, e eles finalmente entenderam que não eram eles que davam as cartas. Eles se levantaram para ir embora, atordoados. Ricardo parecia triste, Camila, furiosa. Fui com eles até a porta. Pensem no que eu disse. A carne vai ficar pronta em 20 minutos, se quiserem ficar para o almoço. A oferta era um último toque de ironia. Eles recusaram com um aceno de cabeça e saíram.
Fiquei parada na porta, ouvindo o som dos seus passos se afastando pelo corredor. A execução silenciosa estava completa. A guerra, no entanto, estava apenas começando. A realidade, quando a gente para de enfeitá-la para as fotografias, tem o hábito de ser dura e sem filtros. Para Ricardo e Camila, o mundo real chegou batendo na porta com boletos de cobrança. O primeiro sinal visível do naufrágio foi o carro de luxo. A prestação do leasing, que antes era paga sem que eles nem sentissem, atrasou. A notificação da financeira chegou, fria e impressa em papel timbrado. Logo depois, a fatura do cartão de crédito de Camila fechou com um valor que era quase o dobro do salário do Ricardo. Pela primeira vez em 5 anos de casamento, eles se viram fazendo contas na ponta do lápis, cortando os restaurantes caros, os pedidos de comida por aplicativo, os pequenos luxos que haviam se tornado a base da sua rotina. O castelo de areia que eles construíram com tanto esmero para as redes sociais estava sendo levado pela maré da vida real. O mais irônico era ver as postagens de Camila. Elas se tornaram menos frequentes, mais genéricas. A influenciadora de um estilo de vida invejável, de repente não tinha mais o que mostrar. Sem as compras, as viagens e os jantares, o conteúdo desapareceu. O silêncio no seu perfil do Instagram era o eco do vazio na sua conta bancária. Ela tentou manter as aparências, postando fotos antigas com legendas nostálgicas. Mas seus seguidores não eram bobos. A audiência, acostumada ao espetáculo do consumo, começou a rarear. A crise não era apenas financeira, era existencial. Desesperados, eles tentaram de tudo para reverter a situação. A primeira estratégia de Camila foi pressionar Ricardo. As discussões se tornaram a trilha sonora da casa deles. Você precisa fazer alguma coisa, Ricardo. É sua mãe. Ela não pode simplesmente nos deixar na mão assim. Você é filho único. Esse dinheiro é seu por direito. Ricardo, dividido entre a lealdade à esposa e o novo e intimidador respeito pela mãe, tentou argumentar comigo mais uma vez. Ligou-me com uma voz tensa, falando sobre necessidades e responsabilidades com o bebê que ia chegar. Eu o ouvi com paciência. Meu filho, respondi com a mesma calma de sempre. A minha maior responsabilidade é com o futuro do seu filho. E isso inclui ensinar aos pais dele o valor do dinheiro. Vocês precisam aprender a viver dentro da realidade de vocês, não da fantasia que criaram. Foi uma parede. Frustrados, eles decidiram buscar ajuda externa. Gastaram um dinheiro que não tinham para consultar um advogado, um sujeito engomadinho que prometeu encontrar uma brecha nos documentos do tal fundo fiduciário. Foi uma tentativa inútil. O advogado, depois de 2 semanas analisando a papelada, chamou-os para uma reunião e foi brutalmente honesto. Sinto muito. A estrutura que a sua mãe criou é o que chamamos de fortaleza de platina. É perfeitamente legal, eticamente sólida e juridicamente inatacável. A senhora sua mãe tem o controle absoluto. Vocês não têm a quem recorrer. Meu conselho? Conversem com ela e tentem chegar a um acordo. A porta da lei se fechou na cara deles com a mesma força que a porta do banco. Estavam encurralados. A segunda visita deles ao meu apartamento foi muito diferente da primeira. Não havia raiva em seus olhos, apenas o desespero opaco de quem perdeu a batalha. Era um final de tarde chuvoso e a luz cinzenta que entrava pela janela parecia refletir o estado de espírito deles. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos. Camila, sem a maquiagem impecável e usando roupas mais simples, parecia frágil, quase uma estranha. Foi ela quem falou primeiro, a voz baixa, desprovida da arrogância habitual. Dalva, a gente não vai conseguir. O aluguel vai vencer, os cartões estão no limite. A gente precisa de ajuda. Aquela era a rendição. A bandeira branca. Era o momento que eu esperava. Pedi que se sentassem, servi-lhes um copo d'água e fui até a minha estante. Mas, em vez da pasta de protocolos familiares, eu peguei uma caixa de madeira escura, uma que eles nunca tinham me visto abrir. Coloquei-a sobre a mesa de centro com um baque suave. Vocês acham que o problema de vocês é o corte no complemento de renda, não é? Vocês acham que eu sou uma viúva que vive de uma pensão gorda que o Roberto deixou e que, por maldade, resolvi diminuir a fatia de vocês? Eu abri a caixa. Dentro não havia joias ou álbuns de fotos.
Havia dezenas de relatórios de mercado, gráficos de performance de ações, títulos de propriedade e contratos sociais de empresas. Isso aqui, eu disse, apontando para a papelada, é a realidade. O complemento de renda de vocês nunca foi uma mesada. Era uma pequena parte, a ponta do iceberg, dos dividendos de uma carteira de investimentos que eu administro ativamente desde que o pai do Ricardo adoeceu. Eu não vivo de pensão. Eu sou uma investidora. Eu compro e vendo ações. Eu analiso mercados. Eu passo as minhas manhãs lendo relatórios econômicos, não revistas de fofoca. Peguei um documento específico. Vocês estão preocupados com o aluguel? Que ironia! Este aqui é o título de propriedade do prédio onde vocês moram. Ele não pertence a uma grande construtora. Pertence a uma pequena empresa de participações imobiliárias. Uma empresa cuja única sócia sou eu. Vocês nunca me pagaram aluguel, Ricardo. O que vocês pagavam era uma taxa de condomínio simbólica. Os queixos deles caíram. Ricardo olhava do papel para mim, os olhos arregalados em puro choque. Camila tinha empalidecido, a boca entreaberta, incapaz de formular uma palavra. Eu não tinha terminado. Ricardo, você ama o seu trabalho, não é? Acha que tem um chefe compreensivo? Uma empresa sólida? Peguei outro contrato social. Essa empresa de tecnologia em que você trabalha estava à beira da falência há 8 anos. Eu, através de um fundo de investimento que o Roberto e eu criamos, injetei capital e me tornei sócia majoritária. Anônima, claro. O seu chefe se reporta a um conselho, e eu presido esse conselho. Eu não sou apenas a sua mãe, meu filho. De certa forma, eu sou a sua patroa. Foi como se uma bomba tivesse sido detonada na minha sala de estar. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, preenchido apenas pelo som da chuva batendo na janela. Ricardo enterrou o rosto nas mãos, os ombros tremendo. Não era choro de tristeza, era de vergonha. A vergonha de ter passado anos tratando a mulher mais poderosa que ele conhecia como uma figura frágil e dependente. Camila estava paralisada. O mundo dela, construído sobre a percepção de status e poder, tinha se virado de cabeça para baixo. A velhinha que ela excluiu da festa só para a família era, na verdade, a dona do castelo. A mulher que ela considerava ignorante em finanças era a arquiteta de toda a vida que ela ostentava. A sua humilhação era tão profunda, tão completa, que não havia espaço para a raiva. Havia apenas a estupefação, o choque de uma realidade que era maior e mais complexa do que sua mente vaidosa jamais poderia ter concebido. Ela olhou para mim e, pela primeira vez, eu não vi condescendência em seus olhos. Eu vi medo e um respeito aterrorizado. Eu deixei que o peso da revelação assentasse por alguns minutos. Então, mudei o meu tom. A executiva deu lugar à matriarca. Eu não mostrei isso a vocês para humilhá-los, eu disse, a voz mais suave. Mostrei para que entendam que a palavra família tem um peso, tem responsabilidades. O Roberto não construiu tudo isso para que fosse transformado em sapatos caros e legendas de Instagram. Ele construiu para dar segurança, para criar oportunidades, para garantir que o nosso neto tivesse o melhor futuro possível. E é isso que eu vou fazer, com ou sem a ajuda de vocês. Eu fechei a caixa. A partir de hoje, as coisas vão ser diferentes. O carro de luxo será devolvido. Vocês vão se mudar para um apartamento menor, um que vocês possam pagar com o salário do Ricardo. Eu vou contratar um consultor financeiro para ensinar a vocês como fazer um orçamento, como economizar, como investir. A mesada acaba hoje. Mas eu não vou desampará-los. O aluguel do novo apartamento será coberto pela empresa e eu vou garantir um plano de saúde de primeira para o meu neto. O resto, vocês terão que conquistar por conta própria. Eu olhei para o meu filho. Você, Ricardo, vai aprender a ser o homem da casa não por ter dinheiro, mas por ter responsabilidade. E olhei para Camila. E você, minha nora, vai aprender que o valor de uma pessoa não está no que ela veste ou posta, mas no caráter que ela demonstra, principalmente nos momentos difíceis. Eles não disseram nada. Apenas assentiram, como crianças recebendo as regras de um jogo que finalmente entenderam. O poder não precisava mais ser insinuado. Ele havia sido revelado em sua totalidade. E com essa revelação, a dinâmica da nossa família foi reescrita para sempre.
Eles se levantaram e foram embora em silêncio, sob a chuva que continuava a cair. E eu fiquei na minha sala, com a caixa de madeira sobre a mesa, sentindo não o triunfo da vingança, mas a paz de ter retomado o controle do leme, garantindo que o navio da nossa família, a partir de agora, navegaria na direção certa. Os meses que antecederam o nascimento do meu neto foram como a terra se ajeitando depois de um terremoto. A paisagem da nossa família havia mudado para sempre. Ricardo e Camila se mudaram para um apartamento de 2 quartos em um bairro tranquilo, um lugar que não tinha a vista panorâmica do antigo, mas que pela primeira vez eles começaram a chamar de lar. As paredes brancas foram aos poucos sendo preenchidas não com objetos de decoração caríssimos, mas com a história deles. Um porta-retrato com a foto do ultrassom, uma prateleira que Ricardo mesmo montou para os primeiros livrinhos do bebê, o cheiro de bolo de fubá que vinha da cozinha, de uma receita que eu ensinei a Camila. Eu me tornei uma presença constante na vida deles, não como uma fiscal, mas como um porto. Ajudava a montar o berço, um modelo simples e seguro, muito diferente daquele importado que um dia foi o sonho de consumo da minha nora. Lavávamos e passávamos as roupinhas de algodão juntos e entre uma dobra e outra conversávamos. As conversas não eram mais sobre dinheiro ou poder, eram sobre nomes de bebê, sobre as dores nas costas da Camila, sobre as expectativas e os medos que a chegada de uma nova vida traz. O respeito que eles agora demonstravam por mim não era forçado, não nascia do medo da minha autoridade financeira, mas de uma compreensão tardia e genuína. Eles finalmente enxergaram a mulher por trás da matriarca. A maior transformação, sem dúvida, foi a de Camila. Foi um processo lento e, para ela, certamente doloroso. O primeiro passo foi o mais radical. Ela deletou seu perfil no Instagram. Aquele palco digital onde ela encenava uma vida de perfeição foi desativado sem alarde. Para uma mulher cuja identidade estava tão atrelada à validação de estranhos, foi o equivalente a um exílio voluntário. No começo, eu via a inquietação em seus gestos, o jeito como ela pegava o celular por hábito e o largava em seguida, sem ter o que fazer com ele. Mas, aos poucos, o silêncio do mundo virtual abriu espaço para o som do mundo real. Ela começou a se interessar pelas minhas roseiras. Pediu que eu a ensinasse a fazer a massa do pão que o Ricardo tanto gostava. Um dia, eu a encontrei na sala, sentada no chão, com uma caixa de ferramentas ao lado, tentando consertar uma gaveta emperrada do novo guarda-roupa. Ela estava com o cabelo preso de qualquer jeito, com uma manchinha de graxa na bochecha, e sorriu para mim. Um sorriso de verdade, sem filtro. "Acho que levo mais jeito para isso do que para tirar selfie", ela disse. E nós duas rimos. Naquele momento, eu soube que ela estava se curando. Ricardo, por sua vez, floresceu sob o peso da responsabilidade. As sessões com o consultor financeiro, que no início foram uma imposição minha, tornaram-se seu maior interesse. Ele chegava do trabalho e, em vez de ligar a televisão, abria as planilhas, estudava o próprio orçamento, pesquisava formas de fazer o seu salário render. Ele estava redescobrindo o orgulho que o pai dele tanto valorizava. O orgulho de ser o provedor, não por herança, mas por esforço. O dia em que meu neto, Roberto, decidiu vir ao mundo foi uma terça-feira ensolarada. Não houve fotógrafos contratados, não houve posts anunciando o início do trabalho de parto. Houve apenas uma ligação do meu filho, a voz embargada de emoção e pânico. "Mãe, a bolsa estourou, corre pra cá!" Fui a primeira a chegar ao hospital. Segurei a mão de Camila durante as contrações, dizendo a ela as mesmas palavras de incentivo que minha mãe me disse tantos anos atrás. E quando o choro forte e saudável do pequeno Roberto ecoou pela sala de parto, nós 3 choramos juntos. Não havia sogra, nora e filho. Havia apenas uma família, unida pelo milagre da vida. Quando a enfermeira me entregou aquele pacotinho enrolado em um cobertor azul, meu coração pareceu parar e recomeçar em um novo ritmo. Olhei para aquele rostinho amassado, para as mãozinhas minúsculas que se agarravam ao meu dedo, e todo o caminho de dor e estratégia que eu havia percorrido fez sentido. Aquele era o tesouro. Aquele era o patrimônio que importava. A festa, só para a família, estava acontecendo ali, naquele quarto de hospital. E desta vez,
Todos os membros importantes estavam presentes. Naquela noite, enquanto Ricardo e Camila dormiam exaustos em poltronas ao lado do berçário, fiquei sozinha, olhando meu neto dormir através do vidro. A luz suave iluminava suas feições serenas. E ali, no silêncio do hospital, eu refleti sobre toda a minha jornada. A dor da exclusão tinha sido real, uma ferida profunda no meu orgulho de mãe e avó. Por um momento, eu poderia ter escolhido o caminho da amargura, da vingança mesquinha. Mas o Roberto me ensinou que o verdadeiro poder não está em punir os erros dos outros, mas em ter a sabedoria de corrigi-los. A gente passa a vida inteira acumulando coisas: dinheiro, propriedades, experiências. Mas quando se chega à minha idade, a gente percebe que o único acúmulo que realmente importa é o de sabedoria. E a maior sabedoria de todas é entender que a família não é um direito adquirido. É uma construção. É como um jardim. Se você não arranca as ervas daninhas, elas sufocam as flores. Eu tive que ser a jardineira dura, que poda os galhos secos para que a planta possa crescer mais forte. Olhei para o meu neto e soube que tinha honrado a memória do meu marido. Eu não tinha apenas protegido o seu dinheiro. Eu tinha protegido o seu sangue, o seu legado, e no processo, eu tinha salvado a minha família de si mesma. O futuro, que antes parecia incerto, agora se desdobrava diante de mim com uma clareza renovada. Minha missão não era mais a de ser a guardiã silenciosa do patrimônio, mas a de ser a professora. Comecei a sentar com o Ricardo, não para lhe dar dinheiro, mas para lhe dar conhecimento. Abrimos juntos os relatórios do fundo fiduciário do pequeno Roberto e eu expliquei a ele, linha por linha, o que significava cada ativo, cada percentual, cada decisão de investimento. Eu estava passando o bastão, não de forma cega, mas consciente. Camila, muitas vezes, sentava-se conosco, ouvindo com uma atenção que me surpreendia. Ela começou a fazer perguntas inteligentes, a se interessar por economia doméstica, a entender que a verdadeira independência feminina, como o Roberto costumava dizer, começa com a independência financeira. Eles estavam se tornando um time, parceiros na vida e nas finanças. O meu legado não seria o dinheiro que eu deixaria, mas a capacidade que eles teriam de multiplicá-lo, de entendê-lo e, acima de tudo, de respeitá-lo. Eu não estava mais apenas garantindo o futuro do meu neto, estava garantindo o futuro dos pais dele. A transformação estava completa. De vítima a estrategista, de estrategista a matriarca e, finalmente, de matriarca a mentora. A dignidade que eu reclamei para mim mesma naquele dia solitário, em frente à tela do celular, tinha se espalhado e fortalecido a todos nós. Olhei mais uma vez para o pequeno Roberto, meu neto, e sorri. A vida o ensinaria muitas lições, mas ele começaria sua jornada com uma vantagem que dinheiro nenhum pode comprar. Uma família de verdade, construída sobre as fundações indestrutíveis do respeito e do amor redescoberto.